Sabe, quando a gente fala sobre a química por trás da depressão, qual a primeira palavra que vem na cabeça? Serotonina, certo? Mas e se essa for só uma parte da história? Hoje, a gente vai investigar uma pista fascinante que aponta para um outro protagonista no cérebro, uma molécula chamada glutationa. Olha, por décadas, a teoria da serotonina dominou a conversa sobre depressão. Só que para muita gente, essa explicação sempre pareceu meio incompleta. A ciência agora está começando a olhar para além dos neurotransmissores e a se perguntar: e se o problema não for só a comunicação entre as células, mas a saúde das próprias células? E essa é uma pergunta crucial, porque não estamos falando de algo pequeno. A depressão afeta cerca de 280 milhões de pessoas no mundo todo. É uma das principais causas de incapacidade global, o que torna essa busca por novas respostas e novos tratamentos uma verdadeira urgência. Então, uma das teorias mais promissoras hoje nos leva a um tipo bem diferente de desequilíbrio: o estresse oxidativo. Tenta imaginar que o problema não está na mensagem que as células enviam, mas sim no desgaste que elas sofrem no dia a dia. É quase uma questão de manutenção celular. Tá, mas o que é esse tal de estresse oxidativo? A melhor forma de entender é pensar numa ferrugem biológica. É isso mesmo. Nosso cérebro consome muito oxigênio. E esse processo todo gera uns subprodutos meio instáveis que podem, literalmente, enferrujar e danificar nossas células. É um desgaste natural que, quando sai do controle, pode dar muito problema. Mas o corpo tem um sistema para lidar com isso. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem a ferrugem, essas moléculas que causam o dano. Do outro, os antioxidantes, que é o nosso sistema de defesa, que neutraliza essa ameaça. Num cérebro saudável, essa balança está em equilíbrio. O que a pesquisa sugere é que na depressão essa balança pende, e muito para o lado da ferrugem. E é aqui que entra a estrela da nossa análise de hoje. Se existe um sistema de defesa, precisa ter um comandante, certo? Um general. Pois bem, apresento a vocês a glutationa, ou GSH. A glutationa não é um antioxidante qualquer não, ela é o principal antioxidante do cérebro. Pensa nela como o guarda-costas de elite das nossas células. A função dela é justamente neutralizar aquelas moléculas reativas e proteger as células cerebrais do dano. É, em resumo, a mestre da defesa celular. Ok, vamos juntar as peças. Se a teoria do estresse oxidativo está correta, e se a glutationa é a nossa principal linha de defesa, então surge uma hipótese bem clara. Será que os níveis de glutationa são diferentes no cérebro de pessoas com depressão? Uma pesquisa bem recente resolveu testar exatamente isso. Para responder essa pergunta, os cientistas fizeram uma meta-análise, que é como juntar as peças de vários quebra-cabeças para ver a imagem completa. Eles reuniram dados de 8 estudos diferentes que usaram uma técnica de imagem super avançada para medir a glutationa diretamente no cérebro das pessoas. O objetivo era simples: comparar os níveis entre quem tem depressão e um grupo de controle saudável. E aqui está o principal achado. Este gráfico mostra os níveis de glutationa numa região específica do cérebro, o córtex occipital. A barra da esquerda representa os controles saudáveis e a da direita os pacientes com transtorno depressivo maior. A diferença é bem clara, né? E é estatisticamente significativa. Os pacientes com depressão tinham níveis mais baixos de glutationa nessa área do cérebro. E para reforçar o que a gente acabou de ver, aqui vai uma citação do próprio estudo. No córtex occipital, o GSH estava mais baixo no grupo de pacientes em comparação com os controles. Isso não é só uma observação, é uma evidência quantitativa que dá um suporte bem forte para a teoria do estresse oxidativo na depressão. Ok, os níveis estão mais baixos. Mas por que isso importa? O que a falta de glutationa numa parte específica do cérebro nos diz sobre o que está acontecendo num nível mais profundo? A resposta revela uma cooperação fascinante, quase uma dança, entre diferentes tipos de células cerebrais. Para a gente entender esse mecanismo, a gente precisa olhar além dos neurônios e focar na equipe de apoio deles, os heróis não celebrados do cérebro, os astrócitos. Essas células são muito mais do que um simples suporte. Elas são parceiras metabólicas ativas dos neurônios, trabalhando juntas o tempo todo. E essa parceria funciona como uma cadeia de suprimentos. Primeiro, os astrócitos, que são as fábricas, produzem a glutationa.
Depois, eles exportam essa glutationa para o espaço em volta dos neurônios. Aí, enzimas quebram a glutationa em seus tijolinhos básicos. E, finalmente, os neurônios, que têm dificuldade de produzir esses tijolinhos sozinhos, absorvem essas peças para montar o seu próprio escudo de glutationa. É um trabalho de equipe. Agora, vamos conectar os pontos. Se essa cadeia de suprimentos falha, se os astrócitos não conseguem entregar os materiais de construção, os neurônios ficam desprotegidos. Isso significa que as células mais importantes do cérebro ficam vulneráveis ao ataque constante daquela ferrugem biológica. A falta de glutationa pode ser um sinal de que a equipe de apoio do cérebro está em crise. Entender esse mecanismo todo não é só um exercício acadêmico. Isso abre uma porta cheia de esperança e nos leva a uma questão crucial. O que isso significa para o futuro do tratamento da depressão? Então, vamos recapitular a história. A gente viu que níveis baixos de glutationa estão ligados à depressão, o que fortalece muito a ideia do estresse oxidativo. A gente descobriu que os astrócitos são protetores essenciais dos neurônios e, o mais importante, cada uma dessas pistas aponta para um novo mapa com novos alvos para o tratamento da depressão. A grande questão que fica é esta: e se a próxima grande inovação no tratamento da saúde mental não for sobre ajustar os níveis de neurotransmissores, mas sim sobre fortalecer o sistema de defesa do próprio cérebro? A ideia de apoiar os astrócitos ou aumentar a glutationa pode ser a fronteira que a ciência está prestes a cruzar, oferecendo uma nova esperança para milhões de pessoas. Essa é a promessa que pesquisas como esta nos convidam a explorar.